Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos entregar todo o nosso coração ao passar dessa semana, desde a última formação a qual Denilson passou para nós, de tudo que o Senhor já está colocando em nossos corações, todo o desejo, toda a vontade de buscar mais e mais ainda em Deus um aprendizado que nos liberta muitas e muitas vezes da nossa cegueira espiritual, um aprendizado que não é para nós termos como uma soberba, e sim para que possamos usá-lo para ajudar a nossa Santa Igreja. Vamos entregar tudo ao Imaculado Coração de Maria, nossa Rainha, Nossa Senhora, toda essa formação do dia de hoje, tudo que anseia no coração de nosso Senhor sobre nós, sobre nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dei-me, Senhor, agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar. Dei-me, Senhor, acerto ao começar, direção ao progredir e perfeição ao concluir. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Podem se sentar. Bom, hoje o tema é sobre as indulgências. Mas o que é a indulgência, né? Eu já começo pedindo para que você pegue no parágrafo 1471 do Catecismo. Lá vai retratar o que é a indulgência. 1470, a página 406, 1471, parágrafo.
Nesse ano da misericórdia, a qual o Papa Francisco nos chama, né? Aquilo que ele ligou ao céu está ligado aqui na terra. Aquilo que ele liga aqui na terra, está ligado lá no céu, né? E é muito bom trabalhar esse tema para nós entendermos verdadeiramente o que é indulgência, ver qual é o sentido, né? Ali vai falar assim, que é a indulgência. A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelo pecado, já perdoado, quanto à culpa, a remissão, que o fiel, bem disposto, obtém, em condições determinadas, pela intervenção da Igreja, que como dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações, isto é, dos méritos, de Cristo e dos santos. A indulgência é parcial ou plenária, conforme liberar parcial ou totalmente da pena devida pelos pecados. Todos os fiéis podem adquirir indulgências para si mesmos ou aplicá-las aos defuntos. A indulgência, né, tratada pela Igreja por essa seguinte forma mesmo, né? Quando pecamos, existe algo que ainda, aquela culpa, aquela situação de culpa, né? Ela nos fere o coração de Deus e percamos a comunhão com Ele. Nesse momento a qual perdemos a comunhão com Deus, fica algo ainda. Mesmo quando nós nos confessamos, ainda fica algo ali. A proporção daquela culpa, né? daquele pecado. E a Igreja, muitos e muitos falam que a Igreja não salva, que a Igreja não é caminho de salvação, né? Eu ouço muito isso no Facebook. A igreja não salva ninguém. Não sei o que você vai fazer na igreja. Mas a igreja, ela é caminho de salvação para a nossa vida. Senão Jesus não tinha fundado a igreja. Senão Jesus teria vindo aqui na terra e falado: não quero a igreja. Cada um reze no seu quarto, cada um faça a sua oração. E tá bom, não necessita de sacerdote, não necessita de nada. Ele ia colocar isso tudo, como tudo que ele colocou dentro da Bíblia, em cada canto aonde que ele ia também colocar isso, eu tenho certeza. Mas não, Jesus instituiu a igreja para que ela fosse caminho de salvação. E assim se parte também pelo sentido da indulgência. Eu quero trabalhar a indulgência, o antes dela e o depois. Na igreja primitiva, no princípio da igreja, as pessoas quando pecavam, e não eram pecados tão graves como tem o povo de hoje, se a pessoa blasfemasse contra Deus, daí buscasse um sacerdote naquele tempo, ela, pela culpa daquele pecado, ela teria que ficar 7 semanas no domingo da missa, do lado de fora da igreja, com roupa tampando o rosto e descalça. Essa era aquela penitência, era a penitência colocada para aquela pessoa. E aquela pessoa, na última semana, ela retirava o capuz para que todo mundo visse ela. Assim ela pagava aquela penitência, aquele ato de desagravo contra o Senhor. Muitos de nós, até eu, quando o ano passado descobri isso, eu fiquei meio chocado na hora, né? Falei, nossa, que rigidez, né? Eu, em particularmente, se continuasse isso, eu garanto que o povo não ia pecar como peca hoje.
porque eu comecei a analisar desse tempo, que aquele tempo o povo tinha mesmo medo, temor do Senhor, tinha medo de ir para o inferno. Eu, na minha miséria, se eu tivesse pelo menos 10% do medo daquele povo, eu acho que as situações a qual eu levo a pecar, eu acho que eu diminuiria. Porque aquela situação toda, e várias outras situações a qual eles passavam, por conta dessas penas temporal, que a pena temporal é a pena a qual pagaremos aqui, a qual, se não pagarmos ela aqui, levaremos ela conosco depois da morte. E daí passa as indulgências. Nós somos muitas e muitas pessoas a qual estão no purgatório. Elas estão sendo salvas por meio dessas indulgências, porque a indulgência não é somente para nós, e não pode ser para outra pessoa em vida. A indulgência ela leva somente para nós e para os mortos, para a salvação das almas. Ela não tem como eu falar, eu vou fazer esse ato, ganhar essa indulgência para mim passar para o Danilo. Não é válida. Mas nesses primórdios da igreja, enquanto se pagavam dessa forma, vários homens mártires que estavam prestes a morrer pelo simples crime, como Celito sempre fala, de ser cristão, né? Eles estavam prestes a morrer. Então a forma com que eles viam de ganhar aquela indulgência pela morte, eles escreviam umas cartas chamadas cartas de paz. Escreviam aquelas cartas aos seus bispos, que lá eles conheciam, viam pessoas a qual tinham morrido, mas que estavam em pecado. Eles escreviam: Senhor Bispo, que esse martírio a qual eu estou passando seja para a salvação da alma de tal pessoa. E nisso começou-se, a igreja começou a ter uma reflexão em cima disso tudo. Então até antes as pessoas pagavam publicamente, era público a qual eles pagavam uma penitência, não ganhava aquela indulgência. Daí, com esse passar de tempo, a igreja foi amadurecendo e vendo toda essa situação, a qual, por volta do século 8 para 9, o Papa Paulo IV, ele determinou as indulgências. Ele colocou as indulgências para que possamos entender. Como eu falei, o que o Papa liga aqui na terra ao céu é ligado. Ali ele colocou formas para que as pessoas pagassem por aquele pecado, aqueles vestígios, aquelas situações de pecado, aquelas situações a qual levavam eles a perder as almas, né? Então, nesse tempo ao qual ele liga, começa a ter um novo tempo na igreja. Aqui embaixo, aqui na remissão temporal dos pecados, vai falar assim: para entender essa doutrina e a prática da igreja, é preciso recordar que o pecado acarreta uma dupla consequência. Como eu falei, o pecado grave ele nos priva da comunhão com Deus, nos torna incapazes da vida eterna, cuja privação se chama a pena eterna do pecado.
E o pecado venal implica em apego desordenado às criaturas, as quais têm a necessidade de purificar-se. É esses dois pecados a qual vamos trabalhar sobre as indulgências. E existe também as duas formas de lucrar as indulgências, tanto a plenária quanto a parcial. E nessas duas formas existe todo um contexto para que possamos lucrar. Nesse tempo da misericórdia, a qual o Papa Francisco determinou, para você ganhar indulgência, não é somente ir na missa e passar debaixo da porta. Muitas e muitas pessoas estão pensando nisso. Eu vou na missa, eu vou passar debaixo da porta santa, ganhei a indulgência e vou embora. Não. Você tem que primeiramente confessar-se. Depois de confessar, se arrepender do pecado a qual você se confessou e colocar que não vai mais pecar. Para você ganhar a indulgência daquela situação, você tem que colocar para o Senhor que não vai mais voltar àquele pecado. É interessante essa parte, porque muitas e muitas pessoas vão e fazem todo o rito, vai, confessa que traiu, confessa que roubou o frango da vizinha, pega toda aquela situação, passa debaixo da porta, reza o Pai Nosso, glória ao Pai. Deu branco agora, eu creio, deu branco, não creio. Vai embora e volta lá fora, faz o mesmo pecado. O pecado é novo, porque eu estou puro, porque eu recebi as vestes brancas. Recebemos sim as vestes brancas, só que Deus não é bobo, né, irmão? A gente não... Eu costumo refletir que Deus não é um moleque, porque Ele não é bobo. Por mais misericordioso que Ele é, Ele não é bobo. Então, quando vamos para lucrar essa indulgência, temos todo esse rito que a igreja nos pede, que o Papa nos pede. Ganhamos também indulgências por várias e várias situações. Eu quero colocar aqui embaixo condições para lucrar as indulgências. As indulgências se obtêm pela igreja, que em virtude de poder ligar e desligar, que lhe foi concebido por Cristo, intervém em favor de um cristão e lhe abre o tesouro dos méritos de Cristo e dos santos, para obter do Pai da misericórdia a remissão das penas temporais devidas pelos pecados. A igreja não quer apenas acudir em ajuda a este cristão, mas também a impulsioná-lo a fazer obras de piedade, de penitência e de caridade. Para ser capaz de lucrar as indulgências, é necessário ser batizado, não ter sido excomungado e encontrar-se em estado de graça ao final das obras prescritas. Então, se você não é batizado, como muitas e muitas pessoas a qual eu conheço, que estão indo às vezes na missa, até esses dias atrás, com uma pessoa, eu entrei em discussão por isso. Ela falou que ia lá na missa para ganhar as indulgências. Eu falei, nem batizado você é espírita, faz um favor, nem vai. Eu falei, nem vai, faz esse favor, não vai não. Ou melhor ainda, eu coloquei para ele, né? Ou melhor ainda, toma vergonha na tua cara, vai, seja batizado, nunca mais volte ao centro espírita e seja católico, né? Muitos espíritas aproveitam para ir na igreja católica, porque eles sabem que na própria, eu ia falar igreja, mas nem igreja no próprio habitar deles não tem salvação.
Então eles têm a plena consciência disso. As pessoas a qual eu conheci dentro, até antes da Igreja Católica, dentro do Espiritismo, eles tinham total consciência de que ali dentro da própria seita, é bonita ainda para eles, na própria seita deles, não se tem salvação. Então, para você buscar essas indulgências, batizado, não pode ter sido excomungado. Então vamos colocar Frei Beto, não adianta ele nem passar, né? E várias dessas situações, a qual nos não deixa com que ganhamos essas indulgências. Olha que interessante, né? A igreja, ela coloca todas essas situações, e muitas pessoas pensam que é com rigidez, né? Mas não, ela busca no coração de Deus para fazer a forma perfeita para ganharmos a indulgência. Que poderia o Papa falar simplesmente: passem debaixo da porta, não precisa de mais nada. A cada Papa que ligou, colocou, desde as indulgências, desde todas as situações, desde todo o rito da igreja, né? Desde o rito litúrgico dentro da missa, todos os ritos. Ele não fez aquilo por frescura. Fez simplesmente que, fazendo corretamente, retamente tudo aquilo, você lucra o céu. Se queremos ganhar o céu, se queremos, com essa vontade que nós temos de buscar a santidade, esse desejo de santidade, nós temos que começar a partir dessa nova vida, a qual buscamos, a qual entendemos, a qual queremos, de que caminhos tortos não nos levam ao céu. Não adianta passarmos, irmos buscar a indulgência plenária, mediante ao ano da misericórdia, e voltarmos para o mesmo pecado, pela mesma situação de pecado. Se queremos mesmo, se almejamos mesmo esse desejo, essa vontade de ser santos, sei que acho que eu estou na unhinha de qualquer santo aí, mas nós sabemos dentro de nós quanto que nós desejamos, como que é lindo, e como também queremos o céu, como queremos essa vida eterna, como ambiciamos essa vida eterna, e somente pelas formas retas, certas, que a igreja nos propõe, é que lucraremos com essa vida eterna. Não adianta pensarmos, vamos fazer do nosso jeito, nem tudo que a igreja coloca eu vou aceitar, nem tudo que a igreja, como muitos colocam, impõe, eu vou aceitar. Não, é da forma que a igreja coloca, é da forma com que a igreja nos leva, porque dessa forma sim conseguiríamos o céu. Já fui confessar e tive, não, filho, isso daí não é pecado. Eu olhava assim e falava: misericórdia, tenho que confessar de novo. Porque quando nós temos essa consciência de que aquilo é pecado sim, e às vezes vamos ter misericórdia dos nossos sacerdotes, não falando mal, mas por uma falta de uma profundidade deles, de entender mais e mais ainda o sacramento da confissão, eles nos levam a sair desse ganho. Porque uma das formas de se ganhar mais indulgências é nos confessarmos. Quando nos confessamos, ganhamos mais indulgências, aqui vem falar, do que indo e comungando Jesus. Eu achei incrível essa forma.
lucramos mais indulgências na confissão, nos confessando, nos colocando, nos redimindo do nosso pecado, do que, lógico, louvado seja Deus, não há nada dentro da nossa igreja maior do que a Eucaristia, do que Jesus. Mas quantas e quantas vezes que vamos comungar Jesus em pecado e nem indulgências ganhamos. Então vamos equilibrando nesse sentido, né? Eu quero colocar mais nesse sentido hoje, trabalhar mais nessa forma, porque virou modinha. Esse ano da misericórdia virou modinha. Como ser escravo de Maria está virando modinha. E ninguém está seguindo retamente o que é colocado. Isso que é o interessante, que semana passada eu iria colocar, não deu para a gente fazer reunião, mas desde a semana passada eu estou meditando toda essa situação, porque como está virando uma modinha, e muitas pessoas estão atrapalhando mais do que levando as pessoas a entender o que é o ganho das indulgências. As pessoas estão estragando o ano da misericórdia, achando que são misericordiosos. Porque eu ouvi há um mês e meio atrás, uma pregação online, onde que o cara falava, não necessita no mesmo dia você ir lá se confessar, confessa qualquer dia, para você ganhar. Pode passar, ele colocava ainda dessa forma, né? Acabou de comungar na missa, passa na porta, daí depois, lá para a semana que vem, na outra, você vai se confessar. É assim que o abençoado colocava. E é nacional. Não vou dar nome aqui não, hein? Louvado seja Deus. Começa com R. Soares, mas louvado seja Deus. O ganho da indulgência, ele é sério. Porque se não fosse sério, deixa eu beber uma água. Se não fosse sério, a igreja não iria acolher. Teve muitos concílios, dentro desses concílios, discutiam as formas da indulgência, né? Porque até então não tinha muito conhecimento. A partir do Papa Paulo IV, que ele foi colocando uma forma correta de se ganhar indulgência, ele ligou, ele fez essa ligação, ele passou um sedex lá para o céu e falou: Senhor, estamos ligando. Ele fez essa ligação que ele colocou, e assim começou os ganhos da indulgência. Eu quero colocar aqui agora os requisitos para a indulgência plenária. Primeiro, a realização da obra enriquecida com indulgência, exceto em caso de morte, só é possível lucrar uma indulgência plenária por dia. Eu quero trabalhar aqui agora nessa questão. Muitas pessoas também, Padre Paulo Ricardo no vídeo dele coloca ainda, que muitas pessoas acham que vão lucrar 50 indulgências plenárias no dia. Indulgência plenária se ganha uma por dia, a não ser em caso de morte, que antes de você morrer, você se confessar, você buscar essa indulgência. Por exemplo, durante o dia você fez algo que ganhasse uma confissão, e daí depois, ao caminhar depois dessa confissão, que você ganhou uma indulgência plenária, você tropeça, caia, racha a cabeça, está em perigo de morte. Aí vem o sacerdote para dar a unção dos enfermos, você ganha outra indulgência plenária, só em risco de morte.
do restante, não ganhamos mais do que uma indulgência plenária por dia. É interessante essa questão, né? Porque muitas e muitas pessoas, né? Os Monfort, eles são terríveis. Eu vi um que ele colocava assim, um vídeo que até não... Só estou colocando aqui agora, mas ainda não é bom se ouvir muito, né? O Celito falou para mim diminuir, de eu ficar vendo os vídeos dele. Desmonfort. Porque eles colocavam assim, tem pessoas que vai o dia inteiro querendo ganhar as indulgências plenárias, ganhar, sair dali, e só faz pecado, só vive no pecado, e daí volta a querer ganhar indulgência, e só ganha uma. E não foi nem buscar para entender o que é indulgência plenária. A gente tem que, assim, a partir do momento que nós conhecemos, que nós entendemos, a partir dali a gente tem que começar a trabalhar na nossa vida. Até antes, a qual não entendemos, ainda não. Deus não vai nos cobrar daquilo a qual ainda não temos entendimento, né? Mas sim a partir do momento a qual entendemos. A segunda, confissão sacramental, comunhão eucarísticas e a oração pelas intenções do Papa, que é o Pai Nosso, Ave Maria e o Glória ao Pai, que é as intenções para o Papa, né? Quando nós colocamos no terço, o Pai Nosso, 10 Ave Marias e o Glória ao Pai. Nós ganhamos uma indulgência, mas não é a plenária, é a parcial. Pelo Papa, retificando aqui, quando é pelo Papa, ganhamos a plenária, né? Embora possam ser cumpridas alguns dias antes ou depois da realização da obra prescrita, é conveniente que sejam efetuadas no mesmo dia em que se concluiu a obra. Com a única confissão, como eu tinha falado antes, é possível lucrar muitas indulgências plenárias. Cada comunhão eucarística oferece lucro de apenas uma única indulgência plenária. E para finalizar, para ganharmos a indulgência plenária, é exclusão de todo afeto ao pecado, inclusive o venial. Então, se queremos ganhar a indulgência plenária, se desejamos ela, não adianta a gente daí falar, não, mas é aquele pecadinho pequeno, que é venial, aquela situação pequena, eu posso fazê-la. Não. Se queremos ganhar as indulgências plenárias, esse é o rito para se ganhar ela, né? Algumas concessões de indulgência plenária: adoração ao Santíssimo Sacramento por pelo menos meia hora. É uma das formas. A adoração, mas é aquela adoração a qual nós partilhamos lá atrás, né? É adorar, é ato de adoração, de adorar. É meia hora mesmo que for para contar os tijolinhos, mas olhando ali, sabendo que estamos ali para adorar, porque amamos o Senhor. Não é meia hora de pedição, não é meia hora de se colocar as coisas, né? É meia hora amando, adorando. Bênção apostólica para o momento da morte. Eu quero ganhar. Eu já falei para a Gra já. Se ver eu morrendo, não é para nem chamar o UPA. Falei para ela. Não liga nem para o UPA, liga para um padre antes. Eu quero um padre primeiro, antes do UPA. Falei, antes que venha o SAMU, antes que venha qualquer coisa, eu quero um padre antes.
Estava até partilhando com ela, ela falava, credo, já está pensando em morrer? Eu falei, não, eu estou avisando antes de morrer mesmo. Rezar o Santo Rosário em alguma igreja, em um oratório ou em família. Adentro aquilo, às vezes as pessoas sofrem até de ir na igreja para rezar o rosário e colocarem que não pode. Pode sim, está dentro das indulgências plenárias, está dentro da nossa igreja. A nossa igreja nos pede a isso para ganharmos a indulgência plenária. Por mais que às vezes as outras pessoas falem que não tem necessidade, pode ser tanto dentro da igreja, em casa e em família. E é o rosário. Ou em família. Em casa ou em família. Sozinho ou em família pode se ganhar. Diante de um oratório, isso. Do oratório, qual você presta devoção ali na frente do oratório, né? Leitura espiritual da Sagrada Escritura por pelo menos meia hora. Por pelo menos. A leitura espiritual não é que você vai ler por meia hora. Isso que é incrível da leitura espiritual. A leitura espiritual, dentro dessa meia hora, você vai ler, meditar, colocar para a sua vida. Ali você está fazendo uma leitura espiritual, né? Não é meia hora você catando e ficando só folheando, olhando, não. É como eu falei, é nessa rigidez, não é uma rigidez que vale a pena, né? Exercício da via sacra, percorrendo as 14 estações e meditando a paixão e morte do Senhor. Os doentes ou impedidos podem simplesmente ler e meditar cada uma das estações. O ganho da indulgência plenária nessa questão, né? Até eu estava refletindo em cima disso, né? Que nós estamos fazendo a via sacra de sexta-feira, né? Principalmente na quaresma. Né? E como é bom, né? Como é bom. A igreja, na sua riqueza, né? A riqueza maior, a qual os outros pensam tantas e tantas coisas, é a riqueza da igreja católica, simplesmente a riqueza está nisso. O tanto que a igreja se aprofunda em buscar, em querer mais de Deus, né? Querer mais do Senhor. Visitar qualquer igreja ou oratório no dia 2 de novembro, aplicável somente em favor dos defuntos. Na visita, deve-se recitar o Pai Nosso e o Credo. Isso é uma coisa muito interessante, a qual me levou a refletir. Que quando eu ia, dia 2 de novembro, dia de finados, eu ia até o cemitério, eu achava que era simplesmente o ato de chegar até lá, né? E olhar e às vezes rezar somente uma Ave Maria, né? E daí do ano passado para cá também, analisando em cima disso, que eu fui entender que não é somente isso. E nos pede a visitar a igreja, o oratório. A igreja não nos pede a visitar o monte de osso. Eu falo isso porque eu fiz a exumação da ossada do meu pai e do meu tio. Nas duas eu cheguei à conclusão que é somente o osso mesmo. Somente o osso que ali existe e nada mais, né? Não existe vestígio de nada, nem de contaminação. A única contaminação que você pega ali é se você pôr a tua mão sem uma luva, né? Porque você pode atrair alguma contaminação. Do resto, nada, somente osso. Somente ossos. E a gente muitas e muitas vezes chegamos, choramos, né? Ali nos derramamos em lágrimas ali num buraco,
E choramos, e não é ali o lugar a qual a gente tem que fazer tudo isso. É simplesmente ou num oratório, ou na visita da igreja, e colocar e rezar. Ali estamos ganhando indulgência plenária, a qual podemos colocar para aquela pessoa a qual morreu. E chorar. Me desculpem, eu coloco isso porque na minha vida, assim, eu não sou de ficar. Eu fui essas 2 vezes porque meus irmãos são uns bananas, né? E eu falei, tá bom, eu vou lá e peguei, levei, sem medo algum, sem medo de nada, sem medo que o caixão levante, nem nada. Mas assim, eu não acredito que ali no cemitério é um lugar onde as pessoas estão. Não existe isso, morreu. Eu acredito sim que se eu não rezar, não pedir pelo meu pai, a qual morreu, eu não sei se ele ainda chegou, qual foi a situação na qual ele morreu. Eu sei que ele buscou a confissão sim, mas eu não sei até que ponto que ele necessita de uma indulgência plenária, as indulgências a qual eu peço tanto para ele quanto para o meu tio. Então não é o simples fato da gente chegar lá no cemitério e ficar chorando por um caixão. É isso que eu quero concluir aqui nesse termo dela. Não é o simples fato de chegar ali e chorar no caixão, ou ali no jazido. É simplesmente rezarmos pela alma daquelas pessoas. A igreja nos pede a isso, a rezar pelas almas a qual ainda estão no purgatório. Visitar a igreja paroquial no dia de festa do padroeiro, ou no dia 2 de agosto, que é o perdão de Assis, a qual celebra a indulgência da porciúncula, ou em outro dia mais oportuno, estabelecido pelo ordinário. Tais indulgências, desde que tenham a permissão do ordinário, podem ser lucradas no domingo anterior ou posterior. Na visita, deve-se recitar o Pai Nosso, o Credo e também um Glória. Não está marcado aqui, e também um Glória. Glória ao Pai, né? A qual eu estava examinando também. Tem que ter um Glória também. Na paróquia. Pode ir na paróquia qual você... A paróquia, tanto a de São José quanto a outra também pode. Eu estava ainda buscando entender, né? Porque se põe numa vila, a qual é somente às vezes uma capela, né? Essa pessoa... Isso, o título. Mas daí, eu falo assim, e daí é outro título a qual você está comemorando naquele dia, você pode visitar aquela capela. Você pode buscar nela. Pode. Como as paróquias a qual a gente está, né? Agora eu vou entrar nas concessões de indulgência parcial. O emprego com devoção de algum objeto de piedade, crucifixo, cruz, rosário, escapulário ou medalhas, devidamente abençoado por qualquer sacerdote. Se for abençoado pelo sumo pontífice ou qualquer bispos, pode-se lucrar uma indulgência plenária na festa dos apóstolos Pedro e Paulo, 29 de junho, se acrescido pela reza do credo. Eu acho... Vocês têm, né? Não, é a relíquia que vocês têm. O Celito, ele tem um terço que ele ganhou do Caltedesco, que foi abençoado pelo Papa, né? É um terço vermelhinho. Eu lembro, a gente estava lá no Panaguia, daí o Cal chegou nele assim e falou, dia 29 de junho, eu lembro desse jeito, você ganhou uma indulgência plenária, né? No meio da brincadeira deles lá, né? Ele olhou assim e falou, nossa, é abençoado pelo Papa? Ele falou, abençoado pelo Papa, né? Então na hora a qual eu li isso, já veio na cabeça aquele dia, né? A reza de orações vocais como Adoro-te, Devote,
orações jaculatórias, ângelos, ou Regina Coeli, comunhões espirituais, acordãos, orações mental, símbolo dos apóstolos, uma litânia aprovada, e assim por consequências vão, né? O que eu quero mais colocar aqui, né? Uma reflexão para nós, né? As buscas das indulgências, tanto a plenária quanto a parcial, é para a salvação das almas, da nossa alma e da alma das pessoas a qual nós amamos, queremos bem, e não somente para essas, e também para aquelas pessoas a qual estavam em pecado, que conhecemos e qual veio a morrer também. E o quanto que a gente não se apega às coisas a qual a igreja nos dá. Isso que eu via, né? Que eu meditava muito em cima, era dessa situação das indulgências, né? A igreja, ela nos ama de uma tal forma que ela quer tanto a nossa salvação. Os apóstolos, os nossos papas, Jesus, eles nos deram assim de mão cheia tantas e tantas situações a qual não conseguiremos o céu, e a gente vive num tempo a qual a gente fala: nossa, mas como é difícil ir para o céu, como é difícil ir para o céu. E a gente não começa a reconhecer assim que como é fácil somente a gente seguir. Ou como no meu caso, é somente eu tomar vergonha na minha cara e começar a seguir, né? E a gente começa a colocar obstáculos em tudo, até numa simples indulgência. Simples no termo de simplicidade de se pagá-la, né? Mas quão grande é uma indulgência. Não sabemos como que é certinho um purgatório. Sabemos que ali ficaremos, se não buscarmos uma vida em santidade. A igreja nos deu essa forma, por amor. Quando alguém te falar, eu volto a repetir, quando alguém te falar que a igreja nos salva, se fala, é caminho de salvação de todos nós. Ela nos ensina a se salvar por Jesus. Ela nos mostra os caminhos mais fáceis, que imagina se até hoje fosse ainda aquele pago de penitência. Eu, pelos meus pecados, eu acho que eu teria que ficar uns 10 quilômetros longe da igreja. Não era somente na porta dela, não. Eu, pela minha podridão, eu sei, eu me conheço, eu teria que pagar todo dia aqui. Não é somente por várias e várias situações. Mas a igreja nos oferece, ela nos dá um caminho para que possamos trilhá-lo, para salvar a nossa alma e também colocar e entregar para a salvação de outras almas. Existiu fatos verdadeiros sobre as indulgências, a qual assim eu partilhando com o Celito, eu falei para o Celito que eu não iria colocar, né? Que foi desde compras de indulgências, várias e várias situações a qual foi colocada, que não é para o crescimento da igreja, né? Foi situações a qual os sacerdotes erraram e vão pagar por elas, né? Porque eles não, simplesmente pelo fato que eles não reconheciam quão grande eram essas indulgências, que era para a salvação da alma daquelas pessoas, como até hoje é para a salvação da alma das pessoas. Então, quando falamos de indulgências, buscamos elas mesmo. É o ano da misericórdia. Vamos fazer corretamente para buscar essa indulgência. É ir se confessar, todo o rito,
se nós permanecemos no rito que a igreja nos dá, o rito continuará até o fim dos séculos. As pessoas, depois de acabaram tanto, estragaram tanto os ritos da igreja, que hoje essa consequência de pessoas a qual não estão buscando mais uma vida de santidade, e sim preencher o próprio orgulho dentro da igreja, que é mais isso do que buscar a salvação das almas. Começaram a atrapalhar tudo, todo o rito da igreja, criticar todo o rito da igreja, desde as indulgências. O que eu ouvi desses dias, olhando, pesquisando, dá até dó. Tem pessoas na qual não acreditam nas indulgências católicas e não acreditam nas indulgências. Para mim não é católico. Então, várias e várias situações a qual é mais fácil você rezar, falando xanalá, e vamos caminhando, e o pecado continua, e aquela situação de pecado continua, e não quer largar do pecado, não quer largar da situação a qual está. Acho que o pecado é maior do que tudo. Toda aquela situação, e esquece simplesmente de olhar, se redimir daquilo, confessar e ainda lucrar um dia menos no purgatório. Eu quero, o propósito para mim nesse ano é diminuir 365 dias do meu. Eu coloquei isso como propósito para mim, cada dia ir buscando, porque dá medo da situação a qual estamos e não estamos zelando pelo que a igreja nos dá, não estamos amando a Deus. Esse é o sentido da perca da fé das pessoas que não acreditam nem nas indulgências, que perderam o amor por Deus, não somente dentro das indulgências, dentro de tudo, né? Mas é isso. Hoje foi mais rápido,